Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Porque nunca chegaram ao conhecimento da verdade. Não é chegarão, é chegaram, é no passado. Paulo falou lá atrás de uma situação que as pessoas nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não era pela verdade que os fariseus, que os pregadores de Moisés falavam com as pessoas. Eles não tinham o espírito da verdade. O espírito consolador, o espírito da verdade, não foi derramado sobre os fariseus. Os legalistas, os que seguiam os ensinamentos de Moisés, esses não receberam o espírito consolador. Por esse motivo, que eles não conseguiam falar a verdade para as pessoas. Olha que interessante aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Presta atenção. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tribulação, aflição. Claro que esses últimos dias se deu a partir da cruz. Depois da cruz, até a grande tribulação que se encerrou na metade do ano 70. Durante o dia do Senhor, que foi 3 anos e meio, que foi de 66 a metade do ano 70. Vão fazer 2000 anos que já aconteceu tudo isso. 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 5. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. 6. Pois entre estes encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, isso eram os judeus, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por que eles não chegavam à verdade? Porque sobre os pregadores das leis não estava o Espírito Consolador, não estava o Espírito da verdade. Pedro falava pelo Espírito da verdade. Paulo falava pelo Espírito da verdade. Eles tinham dons pelo Espírito Consolador. Por isso que os pregadores da lei de Moisés nunca tiveram a verdade em sua boca. Isso é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Todas essas chamadas igrejas, o que eles pregam nessas chamadas igrejas? Não é Moisés, não é batismo, dízimo, buscar Deus em templo, apresentar a criança, jejum, unção com óleo, consagração, Jesus é a porta, Páscoa judaica. Não é tudo lei de Moisés? Então, da mesma forma que os fariseus, pregadores de Moisés daquela época não tinham a verdade em suas palavras, o mesmo acontece hoje. A verdade não está sobre esses. Já Paulo tinha verdade, porque Paulo ele foi batizado com o Espírito Santo. Todos os cristãos verdadeiros daquela época, eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram revestidos com dons do Espírito Santo. Então eles tinham a verdade. Olha aqui, ó. João capítulo 16, versículo 12 e 13. Jesus disse isso para os discípulos. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Você entende por que aquelas mulherzinhas que eram evangelizadas, que eram discipuladas pelos entendedores de Moisés, pelos discípulos de Moisés, por que elas nunca conheciam, nunca chegavam ao conhecimento da verdade? Porque a verdade não estava neles. O próprio Pedro disse em Atos capítulo 2, versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade,
Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Nos últimos dias. Quando aconteceu os últimos dias? Depois da cruz, a partir do momento que Pedro e os demais foram revestidos do Espírito Santo, até o batismo com fogo, que aconteceu na metade do ano 70, ali foi todo um período dos últimos dias. Então, somente os que eram revestidos com o Espírito Santo, somente os que receberam o batismo com o Espírito Santo, é que tinha verdade na boca. Por isso que hoje, em qualquer igreja que você for, só tem mentira. Eles transformaram o dízimo, que era tudo que a terra produzisse, e foi um mandamento para Israel, transformaram isso em uma mentira, falando que a pessoa tem que dar 10% do salário, falando que as pessoas têm que dar 10% de todas as vendas que fizerem. É mentira. Eles falam que Deus está em templo de pedra. É mentira. Deus está dentro das pessoas. O verdadeiro templo de Deus é espiritual. Então, da mesma forma que acontecia naqueles dias, as pessoas que recebiam as instruções conforme o farisaísmo, elas não chegavam nisso, ao conhecimento. Tudo acontece da mesma forma em pleno século XXI, ano 2025. Acontece a mesma coisa. Deixa eu ler 2 Timóteo 3, versículos 6 e 7. Pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. 7. Que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ué, você é testemunha. Você que frequentou religião, ou se você frequenta alguma religião, você vê desse jeito. Quantos anos você ficou na religião? E nunca aprendeu a verdade, nunca aprendeu a respeito do dia do Senhor, nunca aprendeu a respeito do juízo final, você nunca aprendeu a respeito da volta de Cristo, você nunca aprendeu a respeito da grande tribulação. Por quê? Porque a verdade não está do lado dos mentirosos, não está do lado dos incrédulos, não está do lado dos covardes. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos conhecendo através do Evangelho Eterno, através da revelação do Evangelho Eterno que esteve oculto por gerações e gerações, a nós está sendo dado o conhecimento que o reino de Deus está em cada um de nós. Esta é a verdade suprema. Isso é o que interessa. Passou isso, passou disso, é só encheção de linguiça. Tá bom? Então é por esse motivo que lá no passado, nos dias de Paulo, eles nunca chegavam ao conhecimento da verdade, e é por isso que nos dias de hoje, nenhum religioso consegue chegar também ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque os seus neurônios estão nas mãos dos pregadores. A sua consciência, o seu bom senso, a sua racionalidade, a sua inteligência está na mão de um pregador. Com isso, você não consegue jamais chegar ao conhecimento da verdade, tá bom? Então, vou deixar esse vídeo com você. Espero que tenha sido útil para alguma coisa. E se foi, eu peço que você curta, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, falando simplesmente do Evangelho Eterno, falando do reino de Cristo que está em cada um de nós. Tchau, tchau.